Na cidade a gente quase não tem como ver, mas nas comunidades a mãe é coletiva, né? Assim, a criança é filha de todos ali que estão na comunidade, que estão sendo útil, fazendo isso para o desenvolvimento da criança. É mãe, mas também a maioria é criança, tipo de 3, 4 aninhos, que ajuda essa criança também a integrar, para correr, fazer umas brincadeirinhas, entende? Assim, de chamar o irmão, de chamar o primo, no caso do meu filho, os priminhos que chamavam maior que ele para brincar, né, para estimular ele correr. Os outros estimulam a criança a ter esse equilíbrio, introduzir na brincadeirinha deles de roda, né, da brincadeira de correr, fala assim, vou te pegar, estimula, ele sai correndo. Quando você vai ter um parto hospitalar, é que eles não dão importância dessa dieta alimentar, que é muito importante para nós. Todo um preparo que uma mulher indígena faz, que já está acostumada dentro dessa comunidade ser deslocada para um parto hospitalar, ela se sente deslocada, ela se sente perdida e com medo. Que vão dizer, vão me matar na cirurgia, vão me matar como? Não vão respeitar o modelo de como eu tenho um filho, por exemplo. Nosso papel, às vezes, enquanto indígenas, enquanto profissionais indígenas, antropólogos, ou qualquer área que se forme, a gente possa realmente... eu falava muito da necessidade de capacitação dos médicos para eles entenderem que não existe uma única forma biomédica, né, esse modelo, ter esse olhar sensível para essa diversidade que somos a questão dos povos indígenas, né, para justamente mostrar essas várias formas, né, que as mulheres vivenciam de parir, né, e de se recuperar, de comer. Bom, o Vida, o que a gente viu aqui há pouco, a herança do cuidar, é fruto de uma parceria entre a Fundação Van Leer e a Usina da Imaginação, com o objetivo justamente de apresentar as diversas formas de viver a parentalidade nas comunidades indígenas e quilombolas em Roraima e no Maranhão. Trata-se de um trabalho de escuta e um registro sobre a multiplicidade de infâncias e formas de cuidar que temos nesse Brasil afora. O depoimento da Mel Makushi é muito oportuno para essa próxima conversa que a gente vai ter aqui agora. Precisamos falar sobre o bem-estar de familiares das crianças pequenas. A partir disso, eu convido o Andrés Moya, professor adjunto na Escola de Economia da Universidade de Los Andes, em Bogotá. Bem-vindo! Márcia Machado, professora associada do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante do Comitê Científico do NCPI. Boas-vindas! E para mediar essa conversa, Marina Fragata Chicaro, diretora de Conhecimento Aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Precisamos falar sobre o bem-estar de familiares das crianças pequenas. Boas-vindas novamente. Peço, por gentileza, que façam a autodescrição e depois as falas. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. Boa tarde a todas e a todos. Sou Marina, Vânia já apresentou, então só vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, baixinha, 1,56 m, não me tirem 1 centímetro, por favor. Cabelos castanhos, na altura do ombro, uso óculos, estou vestida com uma roupa azul, com folhas coloridas, marrom, verde, e um sapato verde. Vou pedir para a Márcia e, na sequência, Andrés fazerem sua autodescrição. Boa tarde, sou Márcia Machado, sou branca, mais para parda, estou com um conjunto preto e um blazer bege, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoy es muy honrado estar. Iba a decir iba a hablar en portugués, dos frases muy pequeñas y se me desconectó el cerebro. Soy un hombre latino, colombiano. Tengo poco pelo negro y una frente que crece. Tengo una barba que se está volviendo blanca. He visto un blazer azul claro con pantalones azules oscuros y una camisa blanca, y muy honrado de estar acá.
Obrigada pela autodescrição. A gente vai tentar ser bastante breve, porque estamos com o tempo bem apertado, mas eu queria começar esse painel falando que desde a nossa primeira mesa até aqui, não teve nenhuma em que a gente não falou que o desenvolvimento infantil e as crianças não acontecem sozinho. A gente precisa falar urgentemente sobre os cuidadores, sobretudo as mulheres, muitas delas negras, em famílias monoparentais, que estão atrás, né, invisíveis, entre aspas, dessa tarefa tão relevante e tão importante para cada criança e para o país do cuidado. Nesse mês, a economista Cláudia Goldin recebeu o Prêmio Nobel de Economia pelos seus estudos em que ela fala do gap de gênero, das diferenças salariais de carreira da mulher no mercado de trabalho. E, entre os seus achados, ela detectou, o que a gente já sabe, que essas disparidades, apesar de melhores níveis de escolaridade, começam a acontecer depois do nascimento do primeiro filho. Isso conta muita coisa sobre a nossa sociedade. Naércio de Menezes, que é do nosso comitê científico e que não pôde estar aqui, o nosso parceiro INSPER, também, logo na sequência, soltou alguns dados que contam para a gente, entre as mulheres jovens de 14 a 24 anos, que 25% dessas mulheres no nosso país estão sem trabalho remunerado e sem estudos. Essas não têm filhos. Esse índice, para aquelas que têm filhos, é de 61%. Então, 61% das mulheres que têm entre 14 e 24 anos no nosso país e que têm filhos não estão estudando e também não estão trabalhando de forma remunerada. Tem alguma coisa escondida atrás desses números e, com certeza, a gente sabe que é o cuidado. E aqui nessa mesa hoje a gente vai falar de bem-estar dessas cuidadoras e cuidadores, porque esse cuidado não é exclusivo de mulheres, embora de forma majoritária, e falar um pouquinho sobre como os contextos adversos, a saúde mental e inúmeros fatores trazem, agregam mais desafios no cuidar, na parentalidade positiva, afetiva, com impactos tanto para essa mulher ou para esse cuidador, quanto também para as crianças. Então, eu começo passando a palavra para o Andrés, para que ele faça a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado. Muchas gracias de nuevo. Yo voy a hablar un poco sobre los contextos de adversidad que vivimos en Colombia, pero en muchos otros lugares de conflicto, migración, desplazamiento forzado. Y voy a hablar de la importancia de la salud mental, de las cuidadoras, de los papás, de las mamás y otros cuidadores. Y creo que tomando el ejemplo de Phil al comienzo en este día, quiero contarles un poquitico de dónde vengo. Porque yo soy un hombre que no tiene hijos ni hijas, pero habla de primera infancia. Y también soy un economista que habla sobre la salud mental. Y creo que más allá de un poco de la historia académica, también hay una historia personal. Yo también soy hijo de una mamá y de un papá. Soy hijo además de un papá que ha luchado por toda su vida con un síndrome afectivo bipolar. Mi papá tiene una enfermedad de salud mental. Y no solo él, sino que creo que toda la familia, nosotros hemos un poco luchado también contra el estigma, contra el desconocimiento que generan los problemas de salud mental, cómo lo abordamos, cómo lo hablamos, y creo que eso es un poco lo que me ha motivado a estudiar estos temas. Quiero empezar entonces un poco con dos fotos de lo que está pasando en este momento en Colombia y de lo que ha pasado. Una foto en blanco y negro de hace unos años de un fotógrafo increíble, Jesús Abad Colorado, que ha documentado estas historias de guerra, de conflicto y desplazamiento. Y una foto en la mano izquierda de lo que está pasando en este momento en el tapón del Darién, la zona, la selva que conecta Colombia con Venezuela, con Panamá, perdón, y por donde están pasando muchos migrantes y refugiados venezolanos. Y un poco la pregunta que nos ha motivado durante muchos de estos años ha sido, bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Qué implica crecer, nacer, desarrollarse en estos contextos adversos? Y esto es importante, creo que no solo para Colombia. Desafortunadamente en el mundo estamos evidenciando un aumento en los conflictos entre países,
al interior de los países, conflictos políticos. Estamos viendo en este momento lo que ha pasado en Israel y Palestina, lo que está pasando en Ucrania y sigue pasando en Colombia. Y en este momento hay 2 billones de personas, 2 billones de personas que viven en entornos frágiles afectados por el conflicto. Y también tenemos un número récord de 110 millones de personas que han sido desplazadas por el conflicto. Y creo que muy importante, este tema ha adquirido una relevancia internacional, se ha dimensionado en los países del norte global, pero es un problema que afecta sobre todo a los países en el sur global. El 78% de las personas que han sido desplazadas forzosamente están en países de ingresos medios o bajos. Y sabemos que esto tiene muchísimas implicaciones. La implicación más obvia y natural, pero que de pronto como economistas nos costó trabajo llegar, es que hay unas afectaciones en salud mental. También hay unas dinámicas de pobreza crónica. El desplazamiento, el conflicto pueden generar estas dinámicas de pobreza crónica. De hecho, hay una correlación interesante. El 75% de las personas que viven en entornos frágiles de conflicto también son personas que viven en países pobres. De hecho, creo que de hecho tenemos los slides que no son, pero entonces voy a improvisar un poquitico. Pero dentro de todo esto y la literatura que conocemos sobre las consecuencias económicas y sociales y psicológicas del conflicto, hemos ignorado a los niños y a las niñas, a los más pequeños. Esta mañana hablábamos de la importancia de darle voces a estos segmentos que no están representados. Y los niños están sobre representados en términos de números. El 16% de los niños y las niñas viven en el mundo, viven en contextos de conflicto. Cuando miramos la población desplazada forzosamente, refugiados y desplazados internos, el 35% de ellos y de ellas son niños menores de 18 años. Y también es muy importante pensar en ellos porque, pues como hemos sabido, es la etapa más importante en el desarrollo de la vida. Creo que esto, de nuevo, desde la primera sesión de estos simposios, se viene hablando sobre la primera infancia. Sabemos que es el momento de mayor plasticidad neuronal, en donde se sientan las bases para el desarrollo de distintos sistemas biológicos y orgánicos, y se sientan las bases para todas las trayectorias a lo largo de la vida. Se sientan las bases para que los niños y las niñas puedan crecer con vidas saludables, productivas y felices. Y sin embargo, voy a ir saltándome, perdón, porque hicimos unos ajustes en nuestros slides. También es la etapa más sensible y más vulnerable al estrés. Y el estrés por lo general no es malo. Phil ha trabajado muchísimo sobre esto. ¿Qué necesitan los niños para crecer y prosperar y ser felices? Necesitan, y ya lo hemos mencionado acá, ambientes estables y seguros. Necesitan unas relaciones con un adulto de vínculos afectivos seguros, cariñosos, estimulantes. Sabemos que también hay la importancia de la genética, pero también la importancia de estas experiencias que ocurren en la primera infancia, en los primeros años de vida, es lo que se conoce como la epigenética. Y tenemos también que pensar, y se ha mencionado a lo largo del día de hoy, la importancia de los distintos ecosistemas, lo que pasa en la familia, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en las ciudades, lo que pasa un poco más al nivel estructural. Esta evidencia ha motivado el diseño, la implementación, la evaluación de muchos programas que creo que ustedes conocen sobre capacidades parentales, ¿cierto? Tenemos el programa de visitas domiciliarias de Jamaica con una evidencia muy robusta. Esto ha motivado la implementación de distintos programas, ahora se llama Reach Up. Se ha implementado en China, se ha implementado en Colombia, se ha implementado en Perú. Me contaban que el programa de crianza feliz ha incorporado algunos elementos de Reach Up. Y si uno mira la experiencia de estos programas de habilidades parentales, si uno lo mira desde un punto de vista un poco teórico, lo que nosotros encontramos es que son programas que abordan en cierta forma las restricciones cognitivas y de información de los adultos. ¿Qué necesitan los niños y las niñas? ¿Cómo puedo interactuar con ellos de mejor manera? Y en esas interacciones, ¿qué aprendo sobre los niños y las niñas? Y sabemos que esto tiene un
papel importantísimo. Estas gráficas lo que están mostrando son la evidencia de 40 años después del programa de visitas domiciliarias sobre dimensiones económicas de empleo. Y sabemos que lo que está detrás de la persistencia de estos efectos, de la magia que ocurrió con este programa, fue precisamente involucrar a los adultos en las capacidades para promover un cuidado cariñoso y sensible. Pero de nuevo vuelvo a donde inicié. ¿Qué pasa en estos entornos de conflicto? ¿Qué pasa en los entornos de desplazamiento forzado? Y acá de nuevo entonces venimos un poco a la teoría de cambio sobre el estrés tóxico. ¿Sí? Entonces, si me permite una teoría muy simple, no como las que nos estaba mostrando Phil, estos ambientes adversos se traducen en la sobreactivación de distintos sistemas biológicos. Eso se traduce entonces en efectos sobre el desarrollo cognitivo, sobre el desarrollo cerebral, sobre la salud mental. Tiene la ciencia avanzado, ya no solo sabemos que empieza a afectar, por ejemplo, la densidad, la calidad de las conexiones neuronales. También sabemos, acá con una ilustración del Centro de Developing Child de Harvard, que empieza a sobreactivar distintos sistemas biológicos. El corazón empieza a latir mucho más rápido. Hay afectaciones también en la digestión, en el sistema metabólico. Son una cadena y una cascada de efectos que son en cierta forma invisibles, pero que empiezan a minar la capacidad de muchos de estos niños de crecer de nuevo y tener vidas felices y productivas. Pero ¿cuál es el punto? El estrés tóxico aparece no solo cuando hay estas adversidades que son persistentes, sino también cuando esto se combina con unos vínculos afectivos que son inseguros. Pero detrás de esto está la salud mental materna. No es pensar que hay buenos papás y buenas mamás y malos papás y malas mamás. No es solo la información sobre cómo se interactúa con los niños y con las niñas, también son las capacidades emocionales que tienen los cuidadores para interactuar, para conectarse emocionalmente, para entender las emociones de los niños. Y sabemos por la evidencia en psicología que el conflicto no solo afecta a los niños, también afecta a la salud mental de los adultos. Sabemos que la incidencia y la prevalencia de problemas de salud mental en la población víctima de conflictos, desplazamiento, es más o menos del 20%. Esto es superior a las tasas de población que no está expuesta a estos problemas. Sabemos que hay una función de dosis-respuesta. Entre más exposición a estos eventos, tengo más problemas de salud mental en promedio. Y sabemos que esto, en cierta forma, va a generar un entumecimiento emocional. Va a impedir que los cuidadores y las cuidadoras se conecten con sus niños y con sus niñas. Entonces, para reforzar este punto, quiero mostrarles unos datos de lo que hemos recogido en Colombia. En 2018 iniciamos una evaluación de impacto, un RCT de los que hablaba Phil esta mañana, en Tumaco. Esto es una zona geográfica increíble, culturalmente muy rica, 90% población afrocolombiana. Es maravilloso, la gente es maravillosa, pero es uno de los municipios más afectados por el conflicto en Colombia por su posición geográfica. Y en nuestra evaluación de impacto trabajamos con mamás, en su mayoría, cuidadores principales. El 82% había sido víctima de un evento violento. El 57% había sido desplazada forzosamente en algún momento de su vida. Y con los datos podemos ver esos gradientes de cómo el conflicto está afectando la salud mental de las mamás. Acá lo que ustedes ven son unos datos muy simples, sin ningún análisis estadístico, que nos muestra entre más eventos violentos están expuestas las familias, la salud mental se empieza a deteriorar. Vemos lo mismo para los niños y para las niñas. Y aquí muy importante, muchos de estos niños y muchas de estas niñas no habían nacido cuando las familias estuvieron expuestas al conflicto. Entonces el canal a través del cual su salud mental se está afectando debe ser otro, que simplemente la exposición directa. Cuando miramos la correlación entre la salud mental de los niños y los cuidadores, vemos una relación muy fuerte y muy profunda. Y podemos ver esto de otra forma. Estas son las distribuciones de salud mental de los cuidadores, salud mental de los niños, y cómo la salud mental de las mamás y los cuidadores está mediando, está explicando el efecto del conflicto. Y acá en estas gráficas lo que estamos dividiendo la muestra es entre aquellas personas más afectadas por el conflicto, menos afectadas por el conflicto.
pero tal vez la que más nos interesa es esta, porque lo que muestra es la diferencia en el desarrollo y en la salud mental de los niños y las niñas en primera infancia, dependiendo de si su cuidador tenía niveles de riesgo en su salud mental cuando los estábamos encuestando. Si alguien está interesado, también hay que ir, y me voy a saltar esto por tiempo, un análisis estadístico un poquito más sofisticado. Entonces esto es importante, pero es importante más allá de los entornos de conflicto. Y se ha hablado acá, hemos visto las desigualdades, el racismo estructural, lo que está pasando, cómo hemos ignorado, por ejemplo, a nuestras comunidades indígenas. Y sabemos que en el mundo, si algo trajo la pandemia, es que empezamos a hablar un poquitico más sobre la salud mental. Hoy sabemos que 1 de cada 8 personas vive con algún trastorno de salud mental, más o menos el 12-13%. Sabemos que los problemas de salud mental son el factor que contribuye más a los años vividos con discapacidades. Y en un estudio que me enviaron, que me compartió Priscila, en unos estudios de Brasil, por ejemplo, en las beneficiarias de Bolsa de Familia, se encontraba, por ejemplo, niveles de depresión postparto de 26%. Entonces, esto es más allá del conflicto y creo que es algo que nos caracteriza a todos en la región. Estos son los datos a nivel mundial. Creo que en Brasil la cifra es de 16% de personas con algún problema de trastorno mental. En Colombia es del 11%. Y estábamos hablando hace un segundo, esto además viene creciendo. Y estábamos hablando hace un segundo también de los recursos que tenemos, el personal calificado que tenemos para atender esto. Y tenemos un déficit en la región, pero sobre todo en la región andina, de personas que están calificadas para trabajar en temas de salud mental. Estos datos son el número de psiquiatras por cada 100.000 personas. En Brasil, 3.2 psiquiatras por cada 100.000 personas. En Colombia, 1.8 psiquiatras por cada 100.000 personas. Entonces, esto lo que resalta es un poco la poca atención que le hemos dado al tema, los pocos recursos que estamos invirtiendo y en cierta forma la falta de capacidades que tenemos para abordar esto. Y esto también se traduce en los programas de primera infancia. Hay un metaanálisis que salió publicado hace 2 años en la revista Science, que analiza distintas evaluaciones de impacto de programas de primera infancia y habilidades parentales. Casi 500 estudios y solo el 12% está midiendo salud mental materna. Y cuando lo miden es para tratar de entender si estos programas tienen efectos sobre la salud mental. Pero lo que resalta es que no estamos considerando esas capacidades emocionales de los cuidadores. Entonces, solo para terminar, y en los 3 minutos que me quedan, quiero contarles un poquito de la experiencia que tenemos en Colombia y un programa que diseñamos desde la Universidad de los Andes que se llama Semillas de Apego. Creo que es la palabra en portugués, otra vez, Lisa. Semente de Apego. ¿Sí? Es un programa psicosocial, grupal y comunitario. Ustedes ven ahí una de las participantes en el programa. Está abierto a todas las cuidadores, sin importar el género, el sexo y demás. Por supuesto, la mayoría de las personas que participan son mujeres. Y nosotros trabajamos con grupos de 15 cuidadoras a lo largo de 15 sesiones por una sesión a la semana. Y es muy importante que este programa además está dirigido y liderado por personas de la comunidad, a quienes entrenamos y supervisamos y acompañamos. Pero entonces esto permite responder a esta ausencia de capacidades y de formación de capital humano que no hay. En Tumaco, donde empezamos a hacer este proyecto, no hay psiquiatras. Entonces, a través del modelo comunitario podemos responder a estas necesidades de las comunidades y las comunidades se apropian del programa como suyo. Y si pensamos de nuevo como nuestra teoría de cambio, lo que trabajamos nosotros y nosotras es primero en recuperar y proteger la salud mental del cuidador y la cuidadora, como objetivo importante en sí mismo. Y ahorita que estabas mencionando a Claudia Golding, también importante en temas de empoderamiento de género. Pero además al trabajar con la salud mental, estamos abriendo un vehículo para recuperar esas capacidades de conexión, de vínculos afectivos seguros, de relaciones cariñosas y estimulantes. Y también trabajamos con repotenciar y resignificar lo que son los equipos de crianza. Nos hablaban esta mañana, por ejemplo, en el contexto de poblaciones negras y afro, de estos roles de género tan fuertes que a veces es difícil romper. Pero acá con el trabajo de las comunidades, desde las mismas comunidades, hemos logrado que cada vez los
papás, los hombres, empiecen a involucrarse en el trabajo de los niños y las niñas. Esto es un poco una foto de cómo funcionan las sesiones y esta es una de las primeras actividades en donde hay una actividad de regulación emocional con conciencia plena. Trabajamos en herramientas de regulación emocional para entender estas experiencias de la vida, para entender que el trauma y los problemas de salud mental son reacciones normales frente a eventos traumáticos y anormales, para entender que no hay nada malo ahí, que no debemos abordar esto con mucho estigma, para resignificar las capacidades de resiliencia. A partir de esto entramos en la dimensión del desarrollo infantil temprano para entender que los niños también tienen un mundo emocional y que responden a ese mundo emocional. Y de nuevo al final, para repotenciar esas capacidades naturales que tienen los cuidadores y las cuidadoras para ser una fuente confiable de protección emocional. Esta es un poquito la forma en la que estructuramos nuestro modelo comunitario. Vamos abriendo una pirámide que se va expandiendo en las comunidades y las participantes se pueden volver facilitadoras y empezar a guiar el proceso bajo unos entrenamientos y supervisiones. Y hemos hecho un proceso, creo que paso a paso, para empezar a entender la validez de este modelo. De nuevo conectado con lo que mencionó Phil, de los programas que se aterrizan de otros lados. Nuestra base fue un programa que se desarrolló en California, el programa de psicoterapia de padres e hijos, en la Universidad de California. Pero hicimos un piloto de adaptación, validaciones, ajustes del currículo, una evaluación de impacto en el 2018, un piloto de escalamiento en el 2022, una integración con contenidos para los niños y las niñas de Sesame Workshop, y en este momento estamos empezando a escalar. Les puedo mostrar, me quedan 0 segundos, les puedo mostrar un poquitico los resultados de la evaluación de impacto, y tenemos impactos acorde con nuestra teoría de cambio en términos de promover la salud mental materna, promover las relaciones de mayor calidad entre los niños, las niñas y sus cuidadores, y esto genera efectos en la salud mental y el desarrollo infantil temprano. Y en este momento, nuestra escala, estamos en 7 municipios, el próximo año llegaremos a 13 municipios, tratando de llegar a 10,000 cuidadores, 15,000 niños en primera infancia, y aprendiendo todo el tiempo, iterando todo el tiempo y construyendo estas capacidades desde las comunidades. Muito obrigado. Obrigada, Andrés, pela apresentação. Eu queria só destacar alguns pontos. Quando a gente ouve falar de zonas de conflito e de refugiados, a gente vai para Israel, vai para outros lugares, mas a gente também está falando de algumas infâncias que ainda não apareceram aqui, que estão aqui mesmo. Quem já esteve em Roraima ou em muitos dos nossos estados de fronteira sabe o que está acontecendo e a quantidade de crianças refugiadas, né, que a gente tem aqui no nosso país. Ou quando a gente fala de conflito e de violência, a gente às vezes olha, né, muito para dentro de casa. A gente tem um working paper do NCPI que mostra que mais de 80% das violências são cometidas pelos próprios familiares dentro de casa. Hoje de manhã o Pipas mostrou, né, as famílias falando que palmadas e gritos são veículos de educação, mas a gente também precisa voltar e refletir sobre o que está acontecendo nos nossos diferentes cidades. Quem essa semana viu as cenas que aconteceram no Rio de Janeiro, se deu conta que, mais uma vez, 10,000 crianças ficaram sem aulas por conta de conflito. São muitas violências acontecendo ao mesmo tempo, e são múltiplas e plurais infâncias vivenciando, e depois a gente vai, aos poucos, em camadas, entendendo, né, o desafio desse cuidador para ele, em meio a tudo isso, né, conseguir se vincular e se relacionar afetivamente, né, com o seu filho. E aí eu queria convidar a professora Márcia, porque a gente justamente vai falar disso, de saúde mental, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil. A gente também vai falar sobre uma outra adversidade, que foi a pandemia, e todos os estudos que você faz nessa área. Obrigada, professora. Bom, gente, eu pediria desculpa, só porque eu vou ficar sentada, eu estou com desconforto na coluna, e eu vou pedir a compreensão de vocês para falar aqui da cadeira, mas, inicialmente, vamos passar o primeiro slide. Eu gostaria de dizer que
Quando a gente fala em cuidadores, eu também me incluo, eu incluo todos vocês. Nós passamos um período da pandemia onde cada um aqui se sobrecarregou, porque nós cuidávamos dos filhos dos outros, dos nossos filhos e daquelas pessoas que, por algum motivo, estavam apreensivas. E esse motivo era totalmente justificado, porque ninguém nunca imaginou que o mundo fosse parar da forma como nós tivemos com a pandemia Covid. E o que eu vou trazer aqui para vocês, primeiro, é um pouco também do modelo que a universidade, ela hoje precisa estar mais conectada com a gestão pública. Nós temos uma experiência lá no Ceará, e eu fico muito feliz quando a gente fica conversando nos corredores, e as pessoas dizem, o Ceará é um exemplo, é um modelo. Sim, o Ceará, nesses últimos 30 anos, eu digo isso como uma profissional de saúde pública, nós temos tentado, sim, trabalhar numa gestão de continuidade da atenção à saúde da criança. E isso é talvez um mérito muito grande por ver um país tão diversificado e um estado que hoje está dentro dos 9 estados do Nordeste, com um contexto também de altíssima vulnerabilidade. E uma experiência que nós temos feito, porque pesquisa precisa ter recurso. E o governo do estado do Ceará, hoje, junto a um projeto chamado Cientista-Chefe, a Fundação Cearense de Pesquisa, ela financia profissionais que têm expertise em determinados temas, e eles constituem uma equipe e eles trabalham diretamente vinculados a uma secretaria. E eu, atualmente, há 3 anos, trabalho vinculado à Secretaria da Proteção Social, sinalizando à secretária e toda a sua equipe quais são as evidências para você, de repente, adotar algumas intervenções e vamos avaliando, o que é uma coragem, sim, da secretária, porque muitas vezes nós oferecemos para ela dados muito negativos, né, dados que avançam ao longo do tempo, mas nós tivemos uma parada e é isso que eu quero apresentar aqui para vocês rapidamente, em poucos minutos. Então, eu vou falar dos dados brasileiros da questão da saúde mental, um recorte étnico-racial e muito do contexto também das vulnerabilidades por deficiências que as pessoas têm. Eu trabalho muito com mães cegas e mães surdas, e é importante a gente perceber o quanto nós, profissionais de saúde e também das ciências sociais, não nos preparamos na universidade para depois conviver com essas pessoas nos nossos serviços e os avanços que nós precisamos fazer. Então, só mostrando que não é diferente do cenário da Colômbia, e hoje já foi muito bem apresentado aqui, apontando que nós temos hoje uma epidemia de problemas de saúde mental, de transtornos mentais comuns. É difícil, né, você fazer, às vezes, um diagnóstico, mas existem formas de você fazer um rastreio para detectar quem tem níveis de ansiedade ou depressão, e hoje o Brasil aponta, né, nos seus diversos estudos, que nós temos em torno de 73% de pacientes mulheres que procuram os serviços para poder minimizar os seus níveis de depressão e seus níveis de ansiedade. Então, isso daí também é muito provocado pelo contexto de insegurança alimentar grave, que é um dos indicadores mais precisos mostrando o que leva, sim, o ser humano a ter conflitos emocionais internos. E o Brasil, vocês estão vendo aí um mapa, mostrando que nós temos prevalências muito elevadas, e piorou, sim, durante o período da pandemia, e o Norte e o Nordeste ainda continuam com essa prevalência muito elevada, e é isso que a gente vai ter o desafio de tentar, nos próximos anos, minimizar. E por que nós, de repente, começamos a pensar em trabalhar as questões da saúde mental? Durante o primeiro lockdown em Fortaleza, o estado do Ceará foi o que teve os maiores agravos durante a pandemia. Foi feito um lockdown logo no início de março, e muitas mães nos procuravam e diziam, será que isso vai afetar meu filho? Será se vai ser igual ao Zika vírus? Todo mundo estava sem respostas. E nós começamos a nos conectar, eu trabalho muito com a professora Márcia Castro, em projetos de pesquisa que a gente desenvolve, com o nosso grupo da UFC e também do Estado. E aí nós fizemos uma pesquisa por telefone, foi desafiante, mas a gente mobilizou, tivemos o apoio em Fortaleza, das secretarias, que passavam telefones de mães, e nós precisávamos de 400 mães para poder fazer um rastreio das questões de saúde mental, mas conseguimos 1.041 gestantes que responderam um questionário que nós mandamos pelo Google, e nos apavoramos quando nós vimos o resultado. Nós aplicamos o SRQ, que é um instrumento que já é validado,
e tivemos uma prevalência de 45,7% de transtornos mentais comuns naquele momento, no auge do lockdown. E aí, depois, começamos a nos fazer perguntas. E aí, como é que vão ficar essas mães? Como é que vai ser o nascimento? E procuramos fazer um desenho de um estudo, que esse estudo está agora na 5ª onda. Nós estamos terminando agora dia 15 de novembro, que é uma coorte, que é um estudo, é um dos raros estudos aqui no Brasil, que nós estamos fazendo com apoio da Fundação Cecília Vidigal, David Rockefeller, da Universidade Federal do Ceará, do Portibus. Tem uma série de atores que estão nos apoiando, porque é um estudo complexo. Nós selecionamos por dados censitários em Fortaleza, nas 6 regionais, e aqui eu estou trazendo para vocês alguns dados dessa coorte, demonstrando que 27,9% das participantes em Fortaleza perderam o emprego durante o período da pandemia, 78,6% reportaram uma diminuição da renda depois da pandemia, 32,2%, isso aos 6 meses. Nós fizemos o primeiro estudo de mães que tiveram filhos em maternidades públicas de Fortaleza. Foi uma seleção aleatória e foi difícil chegar até a essas mães, mas o trabalho de campo tem sido... A gente tem feito um treinamento muito forte com as pesquisadoras e mostrando que, ao longo do tempo, nós entrevistamos aos 6 meses, 12, 18 e 24 meses, e agora, aos 3 anos de idade, nós estamos fazendo a aplicação dos mesmos instrumentos de uma série de indicadores, como saúde mental, desenvolvimento infantil, parentalidade, questões de acesso ao serviço. Então, um estudo que nós já estamos com 12 publicações, vocês podem depois ter acesso. E o que também nos chamou muita atenção é que nós fizemos um estudo de escopo para verificar como é que estavam os estudos no mundo inteiro e fizemos essa revisão e, para surpresa nossa, nos países de média renda, somente 5,2% de pesquisadores estudam sobre a questão da saúde mental. E nos países de baixa renda não chega nem a 1%. Então, mostra a relevância e o interesse que a gente tem de fazer, inclusive, estudos multicêntricos aqui no Brasil, para avaliar como é que se comporta, né, em todas as regiões do país a questão da saúde mental das mulheres. E o que é mais importante é que nós estamos avaliando a questão dos transtornos mentais comuns vinculados à insegurança alimentar grave, que esse também é um indicador que nós avaliamos, e, para nossa surpresa, nós temos regiões no Nordeste, no Ceará, com 31% de prevalência de insegurança alimentar grave. Então, é grave. Nós temos pessoas que, por mais que a gente invista nos programas de transferência de renda, estamos detectando níveis elevados, e em algumas regiões a gente está focando, analisando o que está acontecendo, porque tem regiões que são os maiores exportadores de frutas e flores, por exemplo, e tem alta prevalência de insegurança alimentar grave. Então, alguma coisa a gente precisa fazer, daí a conexão intersetorial. Nós não podemos pensar em falar somente da educação e a saúde, sem pensar nas secretarias da cidade, de proteção social, as secretarias de planejamento e economia do Estado, para poder ver como minimizar esses problemas. E aqui o que nós detectamos num estudo também que nós estamos fazendo de base populacional no Ceará, é que foi encontrado que 73% maior de insegurança alimentar grave em mulheres que apresentavam transtornos mentais comuns. Então, aquelas mulheres que têm mais dificuldades de autorreconhecimento, de autoestima, essas mulheres tendem a ter famílias com maior prevalência de insegurança alimentar grave. E possuir o nível fundamental de educação aumentou em 41% a probabilidade da mãe proceder de uma família de insegurança alimentar grave. E um dado interessante no Ceará, que nós fazemos um estudo transversal desde 1987, e a cada 4 anos a gente avalia os indicadores de base populacional. E o Ceará realmente aumentou muito o nível educacional das mulheres. Hoje, cerca de 71% das mulheres terminam o ensino médio. Isso é um dado importante, mas a gente precisa reforçar que os homens não estão acompanhando esse mesmo percurso. Então, são dados bastante gritantes, demonstrando a prevalência aumentada de cerca de 15% nesse período da pandemia. E o nosso olhar também não é somente dessa população que a gente sempre está acompanhando, né, nas visitas domiciliares, mas a população negra tem sofrido demais,
a população indígena. Eu adorei o comentário aqui, quando hoje falaram aqui na mesa, dizendo que nós não podemos olhar a população indígena com o mesmo olhar da pessoa branca. É totalmente diferente. As crianças são criadas num formato diferente. Inclusive, é difícil depois a gente avaliar o desenvolvimento infantil usando os modelos que a gente tem, inclusive de acompanhamento das curvas de crescimento e desenvolvimento, por exemplo, e dos marcos do desenvolvimento. E olhar também, por exemplo, as crianças com Zika vírus. Como é que estão essas crianças? Parece que parou, né? Parece que elas não estão crescendo. As dificuldades de acesso, como é que está isso? E também observar as populações ribeirinhas, que estão também abandonadas, e hoje nós estamos com um problema climático no mundo inteiro, e isso está agravando. Nós temos que olhar muito atento a essa população, porque você vê uma seca, por exemplo, na Amazônia, isso vai repercutir muito em toda aquela população, principalmente a população infantil. E aqui, só mostrando alguns itens que eu já comentei, da gente ficar mais atento a acompanhar os marcos de desenvolvimento. Nós temos um problema seríssimo hoje no Brasil, e no estado do Ceará nós fizemos agora essa avaliação, cerca de 35% de prevalência de transtornos graves no desenvolvimento infantil dessa população. Então, é hora da gente arregaçar as mangas, buscar estímulos, né, para poder trabalhar em equipe, focando principalmente nessas crianças que precisam mais de apoio. E aí me pediram para poder falar quais seriam essas medidas mais apropriadas. O professor acabou de falar que nós não temos psiquiatras suficientes para atender essa demanda no país. Nós não temos psicólogos, sociólogos, antropólogos, né, toda essa rede de assistência social para atender a demanda que hoje nos procura. Então, nós temos que começar, sim, pensar em modelos comunitários, usar as ferramentas e o que já é feito pela população para poder minimizar o sofrimento do outro. Nós temos rezadeiras, nós temos agentes comunitários que vão às casas, nós temos nós, profissionais da atenção primária, que precisamos voltar mais aí nos domicílios. Eu, como já estou com quase 40 anos trabalhando em saúde pública, e eu trabalhei muito na implantação do programa Agente Comunitário, eu digo, nós temos que repensar esse modelo de atenção que hoje é prestado pelo agente comunitário. Eles têm que voltar para casa dessas famílias do mesmo jeito que na década de 80, 90 nós começamos a fazer. E aí eu trouxe aqui duas experiências que me pediram para poder apontar, porque eu acho que são experiências que precisam ser mais postas em larga escala. Uma delas é a experiência que nós temos de terapia comunitária, que é feita, inclusive, é uma terapia by Ceará, saiu de lá, pelo professor Adalberto Barreto. Ele construiu esse modelo, que hoje é uma política pública do Brasil, que pouca gente utiliza, mas nós vamos ter que reforçar, porque é um trabalho que é feito com pessoas da comunidade, com apoio, sim, de psiquiatras e psicólogos, que acompanham as famílias e as pessoas que têm sofrimento emocional. E o que o Adalberto coloca, através de um modelo que são diversas etapas, é que as pessoas sabem resolver os problemas também dos outros, né? Então, eu acho que esse vocês podem um dia chegar a conhecer pessoalmente, mas ele já está espalhado, inclusive em vários estados aqui do Brasil. E uma outra que eu considero exitosa, porque ele foge um pouco desse foco da educação e saúde, que é trabalhar as cidades. As cidades têm que ter um modelo que o Urban 95 tem desenvolvido em diversos estados do Brasil, de fazer cidades mais saudáveis. As pessoas precisam ocupar mais os espaços. Nós estamos, às vezes, desmatando, nós estamos tirando as plantas, as árvores das escolas e colocando cimentos. Nós temos que reestruturar esse modelo de organização, de estrutura dos serviços, fazer com que as crianças elas consigam ter mais acesso à natureza. Então, eu acredito que esse projeto, que vocês também podem ter acesso, depois tem as referências, eu acho que seria um modelo também para a gente expandir em larga escala, porque as cidades elas precisam ser acolhedoras para as crianças. As cidades elas precisam proporcionar, porque saibam, quando as ruas são ocupadas, a violência reduz. Isso já são indicadores muito potentes que são apresentados, e nós precisamos reforçar cada vez mais esses papéis e dizer que cuidem-se também.
Nós, profissionais, precisamos ter modelos, inclusive, dentro dos nossos serviços, de apoios, por exemplo, de supervisão por psicólogos. Eu trabalho com os jovens da periferia de Fortaleza, que é um projeto Virando o Jogo, e hoje nós já estamos acompanhando cerca de 3.000 jovens, que são os chamados nenéns. E eu implantei uns serviços lá, junto com um grupo da Secretaria de Proteção Social e da Vice-Governadoria, um modelo de fazer uma intervenção com psicólogos e assistentes sociais. Saibam, é importante. E esses profissionais, eles precisam também ter um preparo, porque trabalhar com o jovem marginalizado, o jovem que vive sob medidas educativas, aquele jovem que olha para a gente e diz: eu tenho raiva de homens que não colocam o nome dele no nosso registro, e eu sou aquele filho sem pai, eu não tenho uma identidade masculina. Então, é um outro ponto que hoje a nossa tese é de que não adianta mais a gente trabalhar somente reforçando o papel da mulher. Nós temos que trazer os homens mais para o seu comprometimento, a sua responsabilização para o cuidado. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Andrés. Eu vou tentar ser bem breve, porque o nosso tempo está bastante curto, mas acho que foi super importante a gente falar aqui de múltiplas adversidades que alcançam esses cuidadores e que tornam a vida desses cuidadores mais difícil, com menos bem-estar, com menos saúde mental, e o quanto isso também, por consequência, afeta os vínculos, todo esse processo de cuidar, e também tem, obviamente, impactos no desenvolvimento infantil. A gente falou de violência, de conflito, de refugiados, de insegurança alimentar, que está diretamente vinculada à pobreza. Gente, desculpa, eu recebi um recadinho aqui, mas sigo em frente, vamos lá. Falamos também de experiências como a pandemia, né, o quanto isso, o Zika vírus, né, e as epidemias que a gente tem, questões como, por exemplo, os anos de escolaridade, né, dos adultos, e a gente sabe da ligação direta, né, as evidências mostram os anos de escolaridade da mãe, sobretudo, o quanto isso tem impacto na vida da criança, e a gente está falando, e daqui a pouquinho vai ter mais um lançamento de working paper do NCPI, muitas vezes do ambiente interno, mas também do ambiente externo, do lugar, né, das condições, das camadas que atravessam a vida dos adultos e das crianças, para que eles possam exercer a parentalidade. E também do desafio de como é que a gente atua, porque eu acho que nenhum desses problemas e dos desafios que a gente está vendo aqui crescer no Brasil, no mundo, na Colômbia, em todos os lados, eles são endereçados por uma única área, por um único profissional, por uma única política pública. Acho que as questões de intersetorialidade são gritantes. E aí eu queria fazer para vocês, chegou aqui uma pergunta do público, do nosso público virtual, que eu quero agradecer mais uma vez pelo interesse, por estar com a gente. É uma pergunta que provoca, né, a reflexão de como é que a gente avalia o impacto das ações de um programa, ou de estratégias, ou de políticas para o cuidado dos cuidadores. Como é que a gente faz isso? Primeiro, há pouco tempo, a Márcia Caixa falava a importância de se fazer avaliação. Avaliação de impacto, primeiramente, precisa de recurso. E eu acho que nós estamos vivendo um momento de respirar, né, e dizer, finalmente, nós estamos tendo editais para promover algumas pesquisas. Então, nós temos que usar mais esse contexto da academia vinculada aos serviços para desenhar quais são as perguntas essenciais que nós precisamos. E se nós temos algumas intervenções feitas, porque o grande problema, às vezes, é uma necessidade tão grande de ver alguma coisa acontecendo que você faz múltiplas intervenções ao mesmo tempo. Isso dificulta para quem faz avaliação de impacto dizer qual é realmente a intervenção que gera maior impacto. E um outro grande problema que nós temos é que, quando você pensa em uma intervenção, você pensa já em fazer em larga escala. E, hoje, todos os estudos, inclusive, Fischer está aqui, aponta para a gente de que você deve fazer intervenções avaliando uma quantidade menor, né, de
pessoas, de sujeitos. No caso, se eu vou fazer a avaliação, se eu faço a terapia comunitária, tem mais impacto do que não fazer, ou de repente fazer massoterapia só? Ou de repente fazer uma intervenção só com psiquiatra ou só com psicólogo? E aí, quando você faz essa experimentação em pequena escala, mas utilizando um rigor metodológico, né, fazendo todo um modelo estatístico de análise, é possível você detectar o que é que gerou ou não gerou impacto. E o grande problema para a gestão pública, eu digo isso porque eu sou pesquisadora, é quando você, às vezes, vai falar isso para o gestor, por exemplo, ele diz, mas eu quero logo espalhar, porque os prefeitos vão me cobrar, né? Todo mundo vai cobrar uma resposta logo. E aí a gente diz, calma. E é essa palavra calma entre a academia e a gestão pública que, às vezes, cria um impacto, né? Como ter calma se está tudo, né, desorganizado, eu preciso ver se isso funciona ou não. Então, eu vejo que, primeiro, a gente tem que não se iludir achando que qualquer intervenção que é feita na Colômbia, eu posso transferir isso para um Estado brasileiro com a complexidade cultural que a gente tem. E, quando fizerem, primeiro, tentem fazer em pequena escala e procurem identificar, naquele momento que você está avaliando, quais são os problemas. Os problemas é que nos ensinam. O que está favorável, ok. Mas, não adianta eu trabalhar com homens da terapia comunitária se a terapia só funciona à tarde, ou se só funciona pela manhã, porque os homens não vão participar. Então, você tem que estar sempre olhando quais são os fatores moderadores que poderão, sim, gerar, ao final, algum impacto. E saber que, às vezes, a gente erra, e que também você tem boa intenção e, às vezes, não funciona aquela estratégia que você fez. Por isso que avaliações repetidas em determinados momentos, ela é fundamental para quem trabalha na gestão pública. Nós estamos fazendo essas pesquisas agora e acompanhando. E o que é mais importante, passando isso, já conversei com o Comitê da Infância de Fortaleza. Nós precisamos mostrar esses resultados para os gestores, porque eles estão apontando, olha, esse caminho está ótimo, agora esse aqui vamos tentar fazer esse tipo de intervenção. ¿Eh? Súper, muchas gracias. Creo que voy a repetir de pronto algunos de los elementos. Creo que la evaluación es esencial en las distintas etapas de los proyectos porque es lo que nos permite aprender, lo que nos permite iterar, lo que nos permite generar esas modificaciones. Y todo en pos de tener unos programas que sean más robustos, unos programas que cumplan con los objetivos y que en cierta forma también podamos responder a incentivos en política en unos contextos de recursos escasos, programas que tengan una buena costo-efectividad. Pero creo que algo que resalto lo que le mencionaba Marci, también se habló hoy durante el día, es de pronto el gold standard, el estándar de oro, se pensaba en esos RCTs. En psicología se habla del estudio clínico, en economía es el Randomized Control Trial, el estudio controlado aleatorio. Pero eso es solo una fase del proceso. Y todo este proceso, una de las diapositivas que les mostré de semillas de apego, es un proceso de 10 años, un poco cuidadoso, de empezar a recoger información cualitativa, información cuantitativa, qué está pasando con las facilitadoras, qué está pasando con las comunidades, para quién funciona el programa, para quién no funciona el programa. En Tumaco, por ejemplo, en la evaluación de impacto de semillas de apego, encontramos unos impactos en general, el impacto promedio en general muy alto. Pero cuando mirábamos, y conectado con con tu presentación, cuando mirábamos las familias que estaban en inseguridad alimentaria, el impacto era nulo. ¿Por qué? Porque si yo tengo hambre y estoy pensando en la prioridad de traer la comida a la mesa, de poderle dar la alimentación a mi hija y alimentación para mí mismo, es muy difícil tener el espacio para mirar hacia adentro y reflexionar y entrar en ese mundo emocional. Entonces, ¿esto qué nos genera? Pues la necesidad entonces de adaptarnos y empezar a combinar, por ejemplo, estos programas con otros programas de subsidios condicionados, de seguridad alimentaria. Entonces, creo que este es un elemento en donde ninguno de estos proyectos es un producto terminado. Siempre debemos ir iterando a medida que avanzamos en las evaluaciones, debemos ir iterando a medida que vamos aterrizando el programa a distintas comunidades y distintos contextos. Y aquí el modelo comunitario también es muy fundamental, porque no es solo que las facilitadoras sean de la comunidad e implementan el programa, sino que se convierten en participantes activas
que nos permiten entender las distintas dinámicas de lo que pasa en las comunidades, cómo se manifiesta el conflicto, por ejemplo, cómo se manifiestan las normas culturales sobre quién debe estar en la crianza y demás. Y creo que otro elemento para resaltar, y también lo mencionaste, es, pues, a lo que apuntamos es lograr esta escala, es empezar a traer estos programas que de pronto funcionan en un entorno controlado y tratar de ampliarlos. Pero la evidencia sistemáticamente nos lo dice, que muchas veces cuando escalamos, estos impactos en promedio se pierden. El programa de visitas domiciliarias de Jamaica tiene un efecto sobre desarrollo infantil de 0.8 desviaciones estándar. Cuando se lleva ese programa a Colombia por Raquel Bernal, que ahora es la primera mujer rectora de la Universidad de los Andes, cuando ella lleva el programa a Colombia con Horacio Atanasio, encuentran que el efecto pasó de 0.8 a 0.25 desviaciones estándar. ¿Sí? Entonces más o menos un 30%. Y cuando se lleva ese mismo programa a Perú, una escala mucho más grande, el efecto cae a 0.10%. Todavía hay un efecto positivo en promedio, pero un efecto que cae. Y hay muchos factores que pueden incidir en esta calidad y creo que un poco el reto en la academia es empezar a pensar y aprender de la ciencia y la implementación, aprender cómo escalamos, cuáles son estos retos en términos de validez externa. El programa que yo diseñé era para una población muy específica. ¿Será que esas mismas dinámicas se dan para que el programa responda a esas mismas necesidades? Los sistemas fragmentados de primera infancia, de los que se hablaban esta mañana también. Los profesionales, los equipos comunitarios que lideran estos programas están expuestos a una alta rotación que se explica por baja remuneración, agotamiento, burnout, pero a veces en los contextos de conflicto también trauma vicario. Estas son mamás, son mujeres que son parte de la misma comunidad, están expuestas a los mismos entornos adversos y ahora tienen una responsabilidad de cuidar por las otras mamás. Esto puede ser difícil y puede ser pesado. Y lo último que creo que también es importante, y ahí conecto con la parte de evaluación, no tenemos en general muchos sistemas de aprendizaje y de monitoreo en tiempo real. No podemos esperarnos a hacer una evaluación de impacto que se demora 3 años, 5 años en publicar. En economía nos demoramos muchísimo más. No podemos esperarnos a eso para aprender. Necesitamos esquemas de monitoreo y aprendizaje en tiempo real. Obrigada, eu esqueci de dizer que... Gracias, me olvidé de decir que la pregunta es de Tamires González, que llegó por el chat. Bueno, quiero hacer 2 comentarios muy rápidos, porque ustedes mostraron números en relación a cómo no estudiamos y uno sabe en relación a la salud mental, y tenemos pocas políticas, y se conoce muy poco de cómo está y lo que puede funcionar, y hacer esta conexión del bajo interés por el cuidado. Cuánto en verdad es de cuidar, que es muchas veces solo, y hoy por la mañana hablamos de la red de apoyo, de las políticas públicas, pero muchos de esos cuidar es contextualizado dentro de los hogares y es poco valorado en la sociedad, y cómo esto tiene impacto para el adulto, y esto pasa y está en la vida del niño. Y quiero hacerles una pregunta rápida, porque has presentado una información, Andrés, del hecho de que mismo aquellos niños que no vivieron y no han sido expuestas al conflicto, sufrieron los efectos. Cuéntame un poco más, explícame de lo que pasa, porque quien vivió el conflicto fueron los adultos, pero los niños también tenían cosas con relación a la salud mental. Y ahí quiero terminar preguntándote a ti, porque también has dicho que los problemas de salud mental también son crecientes en la población infantil. Creo que estas 2 cosas también tienen mucha conexión. Entonces, un poquito volviendo a la teoría de cambio, el estrés tóxico se manifiesta cuando los niños y las niñas están expuestos a estas adversidades de manera persistente y sistemática, y a la vez sus cuidadores y cuidadoras no logran proporcionar estos vínculos afectivos saludables. Pero lo que vemos, entonces, y esto lo vemos en los datos, pero lo que vemos también, y la pregunta que me hacían es impresionante y es muy triste, porque niños y niñas de hogares desplazados en Colombia internamente, pero también de migrantes venezolanos que están naciendo después de los eventos de desplazamiento y conflicto, están recibiendo esa misma carga emocional
que está afectando su salud mental. Entonces aquí lo que abrimos es un espacio para este entendimiento de la transmisión intergeneracional del trauma. El niño no tiene que estar expuesto a esos entornos adversos que afectaron a su cuidador, pero indirectamente va a estar expuesto. Hay bastante evidencia sobre esto. Uno, pues obviamente cuando la mamá está embarazada y el niño y la niña están en el útero, pues recibe toda esa carga del estrés. Pero de nuevo, incluso si el niño nace después de estos eventos adversos, se ven esos efectos negativos. Entonces creo que esto nos pone a pensar en otro enfoque en donde cómo protegemos de nuevo a madres gestantes, cómo protegemos a las madres nuevas, cómo protegemos a las personas que están experimentando estos efectos, porque no solo van a pasar los efectos que vemos en ellas en salud mental, en pobreza y demás, también estamos afectando las trayectorias de vida de nuevas generaciones. Y esto implica de nuevo repensar los esfuerzos que hacemos desde el lado económico, desde el lado de políticas sociales, pero también desde el lado de salud mental, para rodear a estas familias. Y desafortunadamente, de nuevo, lo que estamos viendo en el mundo es la exposición de estas adversidades y de estos conflictos, y merece muchísima más atención. Eu queria só reforçar. Pero quiero reforzar que en este estudio que estamos haciendo, aplicamos el CRED, que es un instrumento que evalúa los marcos de desarrollo Infantil. E o que é interessante observar é que as crianças realmente sofreram um impacto muito grande durante o período de lockdown, nos primeiros meses, e o que nós observamos é que está melhorando, apesar de todos os indicadores, né, todos os marcos terem alterações, mas mostra que no momento em que a criança ela é socializada, ela começa a melhorar. O grande problema que hoje a gente está vendo, motor fino e motor grosso, é a questão do uso das telas. E o uso das telas, não se iludam, não é só da criança, são dos pais. Daí os cuidadores, eles estão passando, né, sempre aquela informação, não use tela, você está há muito tempo. Quando você olha, os pais estão o dia inteiro, né, com atividades remotas dentro de casa, e respondendo e-mail finais de semana. E isso faz com que a criança, inclusive já estão saindo alguns estudos mostrando, da própria questão motora da criança, a dificuldade de usar o polegar, de você pegar pinça. Então, nas escolas vai ser comum vocês observarem crianças que não estão mais conseguindo pegar no lápis, no pincel, para pintar, porque o uso do dedo está sendo esse, o tempo inteiro nas telas, né? E a luz que tem na tela também, ela causa muitos efeitos no sono. Então, o sono está cada vez reduzindo, a gente está avaliando isso também, e mostra que impacta nesses marcos de desenvolvimento. Então, são tantos os problemas que a gente vai ter que lidar, mas eu queria deixar uma mensagem de otimismo. É possível a gente fazer. Vai dar trabalho, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho mais do que as 6 horas, né, da gente, nós vamos ter que, às vezes, atender telefonemas de mães para aliviar. Nós temos uma prevalência muito alta, principalmente nas mulheres negras e nas jovens, de ideações suicidas. A gente tem acompanhado muitos desses jovens, e quando você começa a conversar com eles, eles levantam as blusas, né, todos escarificados. Eu estou muito mal. E o que a gente detectou, terminei de escrever esse artigo, é mostrando que nessas jovens, principalmente mães que não têm apoio, o fator de risco maior são as meninas negras, jovens e que sofreram abuso sexual na infância. Então, esse também é um tema muito doloroso, né, da gente trabalhar, e nós temos que colocá-lo na pauta. Os professores têm que ser mais treinados de como detectar sinais que apontem que as crianças estão sendo abusadas, né, porque aumentou sensivelmente, e é dentro da família, onde você tem os maiores casos de abuso. Isso traz um impacto, aí é a questão do estresse tóxico, né? Você guardar aquele segredo e ninguém acreditar no que a criança está apresentando em termos de comunicação não verbal e, às vezes, até verbalizada. Então, assim, é pensar que é possível, mas nós vamos ter que encontrar modelos, porque o sistema não aguenta, né, e nós não temos profissionais suficientes para atender individualmente as mães e as crianças. Obrigada. Gente, nós ganhamos uns minutinhos extras, então eu vou fazer algo que a gente não conseguiu fazer até agora, que é abrir para uma breve pergunta deste público. Uau! Ninguém se candidata? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ih, tem que ser.
Sim ou não? Ali. Muito breve, com respostas 30 segundos. Marina tinha mandado pelo QR Code uma pergunta para o professor Andrés se ele já tinha visto algum estudo que faz uma correlação entre as famílias que vivem em locais de guerrilha com as famílias que têm filhos com deficiência, especialmente autismo. Se ele chegou a pensar nessa correlação e se ele conhece esse estudo americano que faz essa relação. Obrigada. Sí, muy buena pregunta y de hecho no tenemos nada sobre esto, pero creo que es una de las dimensiones en donde hemos aprendido, ¿cierto? Es cómo trabajamos con algunas de estas discapacidades y eso creo que requiere unos abordajes distintos. En este momento, de hecho, estamos diseñando un currículo específico para mamás y cuidadores de niños con algunas discapacidades y también para mamás adolescentes, que también es otro mundo que requiere otro tipo de abordaje. Entonces, creo que esto solo lo que resalta es que vamos aprendiendo y vamos tratando de responder ante este conhecimento que vamos tendo nas comunidades. Obrigada. Não há desenvolvimento infantil se nós não cuidarmos de quem cuida. Obrigada, Andrés. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês.